Bom dia, primeiro ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História. Nós vamos tirar mais uma aula. Pessoal, a aula de hoje é muito importante. A aula de hoje fala sobre o Egito Antigo. E ela está na página 38 do livro de vocês, tá? Caso vocês queiram acompanhar, está aí na página 38. Pessoal, o Egito é uma das grandes civilizações antigas. É uma das civilizações que deixou muita história. É uma das civilizações que deixou muita organização. E é uma das civilizações invejáveis, tá? No seu sentido de organização. Sabe por quê? Porque o Egito, ele fica no meio do deserto, né? E as populações, como vocês sabem, da pré-história, elas estavam se desenvolvendo. E a primeira civilização, a primeira grande civilização, o primeiro conjunto de seres humanos que conseguiram se organizar socialmente, politicamente, economicamente, foi justamente a organização da Mesopotâmia, que a gente já viu nas aulas passadas, né? Nós iremos entrar agora numa nova civilização, numa civilização que está mais avançada, numa civilização que tem novas tecnologias. E vocês se lembram que as tecnologias não é somente celular, computador, tablet. As novas tecnologias, elas são justamente tudo aquilo que facilita a sua vida. Então, por exemplo, essa garrafinha de água aqui, ela facilita a minha vida, não é? Porque quando eu vou beber água, eu não preciso, por exemplo, juntar água nas minhas mãos para poder beber. Eu tenho uma garrafa de água que segura essa água para mim, para quando eu tiver sede eu conseguir beber a água. Então, isso aqui é uma tecnologia, tá? Esse óculos aqui, que me ajuda a enxergar melhor, também é uma tecnologia. Então, tecnologia é tudo aquilo que vai facilitar a sua vida. Então, o Egito, que é uma civilização que vem após a Mesopotâmia, é uma civilização que tem mais tecnologias. É uma civilização que conseguiu se restabelecer e se reestruturar de uma maneira muito inteligente. E é uma civilização que ficou marcada na nossa história. Tanto que até hoje nós temos as grandes construções egípcias. Tanto que até hoje nós temos as grandes pirâmides egípcias que ainda estão em pé, que são construções de muito tempo, que são construções bem feitas, tá? E que ainda estão de pé e que servem ainda hoje como objetos de estudo, tá bom? Olha só, galera, o Egito Antigo, ele é uma civilização que tem muitas partes, é uma civilização que é muito complexa, que deve ser estudada de uma maneira inteira. Por isso, eu irei dividir esse conteúdo de Egito em duas aulas, tá? Para que a gente consiga entender o conteúdo de uma maneira completa. Olha só. Primeiro ponto sobre o Egito Antigo. É uma civilização que se estabeleceu à margem do rio Nilo. Galera, lembra que eu falei para vocês que é uma civilização que está no meio do deserto? Se é uma civilização que está no meio do deserto, o que ela mais precisa para tudo é água, né? Ela precisa de água para viver, para plantar, para se alimentar, para tudo. Ela precisa de água. E aí, então, eles têm o rio Nilo, que é um rio que tem uma extensão muito grande. Só que, mesmo que esse rio tenha uma extensão muito grande, não é toda a população que cabe ali naquele rio, certo? Então, o que eles fazem? Eles começam a pensar o seguinte: como é que eu posso levar essa água aqui para lugares distantes do rio, para que pessoas que não moram próximas ao rio consigam ter acesso à água? Como que eu posso levar a água desse rio também para lugares mais distantes e nesses lugares mais distantes eu consiga plantar? Por quê? Se eles tiverem a oportunidade de levar a água desse rio para outros lugares, o local onde essa água passará será um local agora fértil, né? Então, olha só a ideia que eles tiveram. Por isso que eu falo para vocês que é um período muito importante, tá? Porque é um período que eles desenvolvem tecnologias muito interessantes. Eles começam, então, pessoal, a cavar poços, tá? Eles começam a cavar poços e começam também a cavar córregos. E quando eles cavam esses córregos, formando pequenos rios, eles conseguem fazer com que a água do rio Nilo continue seguindo o seu curso natural, porém que ela tenha algumas partes que consigam vazar. Então, quando eles têm a água do rio Nilo aqui seguindo o seu curso natural, né? E eles conseguem abrir alguns buracos, eles conseguem abrir alguns córregos, a água ela também começa a vir para cá. Ela continua seguindo o seu curso natural, mas ela
vem para cá. Então agora esse novo percurso que essa água faz é um percurso que vai ser agora fértil também. Ela amplia os espaços até onde essa água pode chegar. Ela agora leva água para mais pessoas que moram distantes do rio e também torna esse espaço agora por onde a água vai passar, esse novo caminho por onde a água vai passar, também fértil, tá? Lembrando que a água do Rio Nilo, ela segue o seu curso natural. Ela não vai perder, por exemplo, quantidade de água, não vai perder velocidade, não vai perder nada. Eles apenas estão criando alguns córregos para que outros lugares do Nilo, do Egito, também possam ter acesso àquela água, tá? Então é graças ao Rio Nilo que eles conseguiram montar essa grande civilização que é a civilização egípcia, tá? Então a civilização egípcia, ela é montada, organizada, toda a sua organização, ela parte justamente do Rio Nilo, beleza? Bom, se ficou alguma dúvida a respeito do Rio Nilo, vocês podem me mandar mensagem, tá? Continuando aqui. Então, a gente tem esse Rio Nilo, que é um rio muito extenso, muito importante para o Egito e que ele fica bem no meio do deserto, tá? E olha só, nós temos um ponto importante aqui a respeito do Egito. Nós temos as cheias do Rio Nilo. Professora, o que são as cheias do Rio Nilo? Galera, o Rio Nilo, por ser um rio muito importante, ele é um rio que durante o ano inteiro ele tem as suas fases que ele fica muito cheio e durante o ano inteiro ele tem as suas fases que ele fica mais vazio. Então, os egípcios tiveram que se organizar nesse sentido. Com o passar do tempo, eles foram observando justamente essa organização natural do Rio Nilo. Então, nas fases da cheia, os egípcios se organizavam justamente para conseguir deixar o solo mais fértil, sabe? E nas partes da baixa, da baixa do Rio Nilo, eles percebiam que aquele solo que agora estava sem água, porque o rio estava mais baixo, era um solo extremamente fértil. Então eles corriam, plantavam e colhiam esses alimentos antes da cheia do Nilo, tá? Então a cheia do Nilo acontecia uma vez por ano e essa cheia servia justamente para trazer mais água e também para deixar aquele espaço ali mais fértil, tá? E quando o Rio Nilo abaixava, aquele espaço que agora está baixo, que antes estava cheio, tem agora a sua fertilidade boa para plantar e para colher, tá? Olha só. Então a gente imagina o seguinte, você viver no meio do deserto sem nenhum rio, né? Então quer dizer que esse Rio Nilo, ele facilitava a vida dos egípcios. Galera, não é que tornava a vida dos egípcios fácil, tá? Facilitava no sentido de ter água para sobreviver, mas eles trabalhavam muito e trabalhavam embaixo de sol, tá? Continuando aqui. A existência do Nilo por si só não seria suficiente. Então, olha só. Se eles não entendessem como o Rio Nilo se organiza e funciona, se eles não entendessem um pouco sobre o Rio Nilo, não bastaria ter somente o Rio Nilo. Por quê? Imagina só, se eles não entendessem, não observassem a organização do Rio Nilo. Quando o Rio Nilo tivesse as suas cheias e eles fossem plantar nas cheias, não daria certo, porque o solo não estava fértil, porque estaria muito cheio, poderia levar toda a plantação. Então, toda essa organização do Rio Nilo também favorecia para uma vida mais próspera dos egípcios, tá? Tanto, galera, que os egípcios tiveram uma farta vida. Não faltavam-se alimentos para os egípcios, tá? Podiam faltar outras coisas, mas alimentos não faltavam. Por quê? Porque era uma farta vida. Eles conseguiam plantar muito, conseguiam colher muito nessa baixa do Rio Nilo. Mas é claro que até os egípcios descobrirem que o Rio Nilo tinha as suas baixas e as suas altas, demorou um tempo, né? Então tudo isso vai acontecendo com o passar do tempo, quando eles vão amadurecendo, desenvolvendo novas tecnologias, tá? E aí quando eles pegam esse Rio Nilo e eles conseguem criar novos caminhos com o Rio Nilo, criando córregos, como eu expliquei para vocês no início da aula, os egípcios começam então a navegar agora, eles começam a montar pequenos barcos, ou então pequenas madeiras, que eles conseguem botar uma madeira para conseguir acelerar o curso da água, né? Eles começam a utilizar a água e esses novos córregos como se fossem realmente ruas, tá? Sabe hoje em dia que você tem as ruas e os carros?
Então, lá na época do Egito, era o rio Nilo e esses pequenos barcos, tá? Eles se movimentavam assim. Então, para levar alimentação para uma outra parte, para vender alimentação para uma outra parte, eles faziam tudo por meio do rio Nilo, tá? Continuando aqui. Então, com as cheias, né? Com esse desenvolvimento e com os seres humanos, com os egípcios conseguindo entender a organização do rio Nilo, mais o trabalho humano, isso faz com que a sociedade egípcia se desenvolva, tá? Então, no início, você tem uma sociedade que ela está apenas sobrevivendo, ali na parte do rio Nilo. Ela está entendendo como é que funciona, ela consegue plantar algumas coisas, consegue se alimentar, mas ela não é desenvolvida. Quando eles vão entendendo a organização do rio Nilo, e eles vão entendendo essa baixa e essa cheia do rio Nilo, eles vão entendendo que eles podem se desenvolver montando córregos, eles podem se desenvolver de diversas formas, a civilização egípcia dá um boom. Ela começa agora a se desenvolver muito rapidamente, tá? Continuando aqui. Os egípcios, a respeito dos egípcios, eles têm uma organização social estamental. O que é uma organização social estamental? Galera, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, deem uma pausa e anotem no caderno de vocês. Sociedade estamental, 2 pontos, é uma sociedade dividida, tá? Repetindo, sociedade estamental é uma sociedade dividida. Como assim sociedade dividida? Gente, olha só. Vocês já devem ter visto claro na escola, nas matérias de história, que tem aquela pirâmide social, né? Que em cima você tem um rei, embaixo você tem a igreja, e aí você vem com a nobreza, você vem com a burguesia, você vem com os servos, você vem com os escravos. É a pirâmide social. Todos vocês já devem ter visto essa pirâmide social, certo? Essa pirâmide social, ela é dividida, não é? Em cima você tem um rei, embaixo você tem a igreja, ela é dividida, certo? E aí, pessoal, quando você tem uma sociedade dividida, essa sociedade é conhecida como sociedade estamental, que é uma sociedade dividida, tá? Então, o Egito, ele também tinha essa sociedade dividida. Quando eles começaram a se desenvolver e a montar a sua civilização, a sociedade passou a ficar também dividida, tá, galera? E olha só, e quando uma sociedade é dividida, quando você tem essa pirâmide social, você tem uma desigualdade social, tá? Se você tem uma pirâmide social e no topo você tem o rei e abaixo você tem a igreja e na base da pirâmide você tem os escravos, isso já deixa a sociedade desigual. Isso quer dizer que o topo da pirâmide, que o topo da sociedade é o rei e que a parte da base da pirâmide, que é aquela parte que sustenta a pirâmide, que trabalha pela pirâmide, é a parte mais pobre, tá? Então, nas sociedades que você tem uma sociedade estamental, uma sociedade dividida, você tem essa sociedade com essa pirâmide, é uma sociedade com desigualdades sociais, tá? Olha só, nós temos um grupo pequeno, diferenciado e também com privilégios no Egito. Vocês já devem imaginar, né? Se eu falo para vocês sobre o Egito, qual que é a pessoa mais poderosa que vem na sua cabeça quando eu falo sobre o Egito? Vem Faraó, não é? Então, olha só, o Faraó, gente, ele é um Deus vivo. Imagina só para você que é cristão. Imagina que você está em casa agora e entre pela sua porta Jesus Cristo. Você não vai ficar emocionado, vai querer abraçar, vai querer fazer uma comida muito boa para ele, vai querer agradar. Você não vai querer fazer essas coisas? Agora você imagina, os egípcios conviviam com o Deus vivo. Gente, olha que privilégio, eles conviviam com o Deus vivo. O faraó para o egípcio, ele era um Deus vivo. Então eles faziam tudo por esse Deus vivo, tá? Só que, galera, esse Deus vivo que é o faraó, ele não morava no mesmo local que os egípcios, tá? Ele morava num local distante. Porém, esse faraó era um guerreiro, esse faraó ajudava, assim, a entender a cheia e a baixa do rio Nilo. Esse faraó, ele via, assim, como que se organizava aquela sociedade. Esse faraó via se era possível chegar ao rio Nilo nos lugares mais distantes. Então, ele era realmente uma pessoa importante para aquela sociedade. E aquela sociedade admirava e idolatrava o faraó. Para eles, o faraó era o Deus vivo. Para eles, o faraó que fazia o rio Nilo ter uma cheia e ter uma baixa. Para eles, o faraó é que fazia que o solo ficasse fértil,
sabe? Então, o faraó, ele era muito bem quisto nesse momento da história. Nós temos aí, então, gente, o faraó como a pessoa mais importante de todo o Egito, tá? O faraó, além de ele ser o Deus vivo, ele também desempenha a função política. Então, além dele desempenhar essa função religiosa de ser o Deus vivo para a população, ele também desempenha a função política. Então, ele é o único Deus do Egito e ele também é a pessoa mais importante politicamente para os egípcios, tá? Gente, olha só, a sua posição, a posição do faraó era central e tudo girava em torno dele. Então, olha só, as coisas boas giravam em torno deles. Naquele ano, eles conseguiram ter muitas plantações, isso girava em torno dele. Se naquele ano eles conseguiram deixar o solo muito fértil, isso girava em torno dele. Se naquele ano o Rio Nilo teve uma grande cheia, isso girava em torno dele. Então, tudo girava em torno dele, tá? Gente, eu quero fazer só uma observação para vocês a respeito do faraó. Olha só as características do faraó. Ele era um Deus vivo, ele era político, ele era religioso, ele tinha o poder central e a sua arte era voltada para ele. Então, a arte do Egito era voltada para ele. Então, gente, ele era a pessoa mais importante de todas, tá? Tudo girava em torno do faraó. Agora, eu quero trazer uma observação importante para vocês e um fato histórico curioso, tá? Gente, vocês já devem ter visto na internet algum filme, algum documentário, algum livro a respeito das pirâmides, certo? Galera, essas pirâmides, elas funcionam como túmulos dos faraós. Isso mesmo, como túmulos dos faraós. Quanto maior for a pirâmide, mais poderoso era aquele faraó, tá? Então, quando o faraó subia no poder e virava faraó, era natural que assim que ele virasse faraó, ele já mandasse os escravos construírem a pirâmide para quando ele morresse, para que ele conseguisse ver que aquela pirâmide seria maior do que a pirâmide do faraó antigo, tá? Importante informação também. As pessoas que construíam a pirâmide eram escravos. Professores escravos igual esses que a gente conhece da época da escravidão? Não. Os escravos naquela época do Egito, eles são conquistados e conseguidos como? Bom, se o Egito entrasse em guerra contra outro local e ele ganhasse, as pessoas daquele local seriam agora escravas do Egito. Pessoas que estão devendo muito, pessoas que têm dívidas e não conseguem pagar, viravam escravas. Pessoas que cometeram crimes no Egito viravam escravas. Pessoas que falavam mal do faraó viravam escravas, tá? Então eram os escravos que faziam as grandes construções. A construção, por exemplo, da pirâmide. Gente, as pirâmides, elas são gigantescas. Existe uma foto na internet, depois eu vou mandar para vocês, de um bloco da pirâmide, um bloquinho só da pirâmide. Ele é muito maior do que uma pessoa. Então você imagina o tamanho de uma pirâmide, né? Um bloquinho só. E aí, gente, seguinte. Então, cada pirâmide daquela funcionava como um túmulo de faraó. Quanto maior a pirâmide, mais rico era aquele faraó, tá? E aí, gente, um fato curioso também. Nessas pirâmides, sabe esses desenhos do Scooby-Doo, alguns filmes que falam sobre pirâmides e que falam que nas pirâmides você tem armadilhas, que você tem coisas para dificultar que as pessoas consigam chegar no túmulo do faraó? Isso é verdade, tá? Por quê? Quando o faraó era enterrado não, né? Mumificado, porque ele era mumificado. Tinha a sessão da mumificação. Como é que funciona essa sessão da mumificação? Era assim, galera, pode parecer esquisita, mas é verdade. Eles pegavam o corpo do faraó, abriam o corpo do faraó e tiravam todos os órgãos ali de dentro, tá? E colocavam esses órgãos em espécies de... Não é baldes, umas espécies de... esqueci a palavra. Nos recipientes. Colocavam os órgãos do faraó nos recipientes, tá? E aí pegavam o coração, passavam um óleo bem cheiroso, tiravam o cérebro do faraó pelo nariz, porque o cérebro é líquido, né? E aí, gente, eles tiravam todos os órgãos do faraó e colocavam em recipientes ali próximos ao corpo dele.
Assim que eles tirassem todos os órgãos do faraó, eles costuravam o corpo dele novamente e passavam um tecido branco bem cheiroso em torno do seu corpo, porque eles acreditavam que o faraó, por ser um Deus vivo, ele voltaria à vida. E quando ele voltasse à vida, ele pegaria os seus órgãos e colocaria todos de volta. Gente, a gente tem que entender o seguinte: quando se estuda história, você tem que se colocar naquele período histórico, tá? A gente não pode achar uma coisa esquisita, um ritual esquisito, porque ele pertence àquele momento histórico. Eu sempre falo isso para vocês. As coisas que hoje em dia, em 2021, são muito interessantes, são muito bonitas, daqui a 1000, 2000 anos serão feias, tá? Porque a história ela sempre se renova. E aí, gente, o faraó ele era mumificado, colocado um tecido com um tecido bem cheiroso em torno do seu corpo, e ele era colocado numa tumba, né? E aí, em torno ali da tumba do faraó, você tinha uma sala, que ele ficava nessa sala, uma sala bem grande, com tudo o que ele gostasse, com tudo. Porque as pessoas acreditavam o seguinte: se eu colocar na sala tudo o que ele gosta, quando ele voltar à vida, ele vai voltar sendo uma pessoa boa para o nosso povo, né? Então eles colocavam, por exemplo, se o faraó gostasse de muita fruta, uma fruta específica, aquela fruta teria aos montes ali junto com ele. Se o faraó gostasse de muito ouro, teria muito ouro ali. Se o faraó gostasse muito de uma cadeira específica, teria aquela cadeira. Então, é mais ou menos isso, teria tudo aquilo que o faraó gostasse junto com ele no seu túmulo, para que quando ele retornasse à vida, ele acreditasse que as pessoas estavam ali por ele e seriam boas para ele, porque deixaram as coisas que ele gostava, tá? E aí, turma, o seguinte, a pirâmide, ela é enorme, né? Ela é muito grande. E os túmulos do faraó ficavam em lugares escondidos, para que esses túmulos não fossem saqueados, porque os túmulos tinham muito ouro. O ouro era justamente para agradar o faraó quando ele retornasse à vida, tá? E aí, então as salas, esses túmulos ficavam escondidos. Então é por isso que você tem nesses desenhos, nesses filmes, esses grandes labirintos, essas grandes charadas, onde a pessoa tenta entrar numa pirâmide e ela começa a sofrer maldições e tudo mais. Isso é tudo verdade, tá? Por quê? Porque os túmulos eles eram feitos escondidos para que eles não fossem saqueados. E mesmo assim, muitos túmulos foram saqueados, tá? Ao longo da história. Você tem até alguns túmulos específicos algumas pirâmides específicas, que os túmulos ficavam abaixo da terra, no subsolo. E aí, nesses túmulos que ficavam abaixo da terra, as escadas que eles construíram para chegar até o túmulo, eles destruíram a escada. Para quê? Para que os ladrões não tivessem acesso a esses túmulos, tá? Gente, olha só, para finalizar nossa aula, como eu disse para vocês, o Egito é uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade dividida, né? É uma sociedade que tem o faraó como a pessoa mais importante de todo o Egito. Abaixo do faraó você tem os escribas, que são as pessoas que escrevem. Você tem os religiosos, você tem os funcionários, os artesãos, que são muito valorizados no Egito. Você tem os comerciantes e os donos de terra, tá? Abaixo você tem os camponeses, que são as pessoas mais simples. Você tem aquelas pessoas que pagam os impostos, tá? E que também trabalham muito. São as pessoas que são fundamentais e importantíssimas para o desenvolvimento do Egito, tá? E continuando aqui, para finalizar, nós temos os escravos, que eu já expliquei para vocês como é que eles se tornavam escravos naquela época. Gente, a nossa aula de hoje foi essa. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? E é isso. Obrigada e tchau.